Tenha paciência com tudo que não está resolvido em seu coração e tente amar as próprias perguntas. Não procure agora as respostas que não podem ser dadas, porque você não seria capaz de vivê-las, e o importante é viver tudo. Viva as perguntas agora, talvez gradualmente, sem perceber, você viva até chegar à resposta. Você quer saber uma coisa curiosa e muito errada sobre a gente? A gente passa um dia inteiro fazendo as coisas certas, mas basta uma coisa errada pra gente parar tudo, se culpar, ser o nosso pior inimigo e achar que a gente tá voltando, regredindo e sendo aquela pessoa fracassada que a gente era. Você pode passar o dia inteiro trabalhando certo, você pode ter ido na academia, você pode ter conversado, você pode ter evoluído muito, atendido muita gente, mas basta uma coisa errada para que venha esse pensamento. Mas será que realmente você voltou a ser aquela pessoa? Ou você só teve um dia ruim? A gente tem o costume de confundir constância com perfeição. E perfeição não existe. Muitas vezes a gente se culpa por coisas que fazem parte do processo de mudança. E para que você entenda melhor, eu vou te contar uma história grega, um mito grego. Psique era uma mortal muito bonita. Ela era tão bonita que ela despertou a raiva de Afrodite. Afrodite, com raiva dela, ela mandou seu filho Eros para matar ela, para fazer com que ela sofresse e se casasse com o homem mais asqueroso que existia. Só que Eros acabou se apaixonando por Psique e os dois ficaram juntos, só que tinha uma condição. Psique poderia ficar com ele, mas ela nunca poderia saber quem ele era. Durante um tempo, isso funcionou, até que ela começou a ter muita curiosidade sobre isso. Ela começou a ter muitas dúvidas. E influenciada pelas irmãs, as pessoas de fora, ela começou a ficar ainda mais na dúvida, ela começou a ficar ainda mais ansiosa e ela queria descobrir quem era aquele homem, mesmo sabendo que não podia. Uma noite, enquanto Eros dormia, ela acendeu uma lâmpada para iluminar o rosto dele, para ela poder ver quem era, e acabou descobrindo que ele era o próprio Deus do amor. Porém, uma gota de óleo da lâmpada caiu em Eros e ele acordou e desapareceu para sempre. E Psique, pela dúvida que tinha, mesmo sabendo que era amada, porque a aparência de fato não importa, ou o caminho, o que importa é o que você sente, a sua certeza. De tantas dúvidas, perdeu o seu grande amor. Bem como todos nós, quando estamos num caminho de um objetivo e você sabe que é aquilo que você quer, só que começam a surgir dúvidas, você começa a se culpar, a se questionar pelo que acontece, a gente acaba duvidando da nossa capacidade por ouvir pessoas de fora ou por alguma vozinha que vem na cabeça de talvez duvidar. Só que Psique não desistiu e ela foi atrás dele e Afrodite a encheu de missões. Essas missões eram umas mais difíceis que as outras, só que toda vez que ela terminava uma missão, ela recebia uma missão mais difícil ainda. E ela foi recebendo ajuda para cumprir essas missões, o que recai em uma coisa muito importante e vai em desencontro com o que a gente acredita. Muitas vezes a gente pensa que se a gente precisa de ajuda, a gente não é capaz. Isso é muito errado, porque nós somos seres que queremos nos sentir pertencentes. Lembra da época da pandemia? O ser humano entrou numa depressão terrível. Teve um aumento muito grande de depressão porque nós somos seres sociais.
Mesmo que você fale que você não gosta de gente, ainda assim a gente é social. Então não há nada de errado em pedir ajuda. Não tenho por que se culpar se alguém te oferece ajuda para ficar mais fácil o teu caminho. E não há nada de errado em pedir ajuda. E Psique continuou a sua jornada em busca da pessoa que ela amava. Por mais difíceis que fossem as missões, ela continuou. E uma das últimas missões dela era trazer um objeto do submundo. E ela abriu essa caixa e entrou num sono profundo. Ela errou de novo, assim como ela errou quando ela quis ver o rosto de Eros. Mas ela não desistiu. E sabe o que aconteceu? Eros voltou. E ele pediu a Zeus para que a tornasse imortal. E assim foi o que ocorreu. Ela virou uma deusa. O que eu quero enfatizar com esse mito? Nós temos a concepção de que todas as vezes em que nós erramos ou que nós tivemos que nos virar sozinhos, é porque as pessoas são ruins, é porque eu não posso contar com ninguém, não é porque alguém foi ruim com você lá atrás que todo mundo é. E lembrando da teoria de permissão do outro vídeo, vale lembrar que nós somos fruto das nossas crenças. E enquanto não pararmos para analisar as nossas atitudes, nós sempre vamos agir de modo com que traga confirmação para essas crenças, mesmo que elas não nos façam bem, mesmo que tenham um ganho secundário. E nada que faz mal deve permanecer conosco. E por que eu trouxe essa história? Eu fui viajar, né, nos últimos dias ali com o Augustur, muito bom inclusive. E eu me sentia muito culpada, porque eu na parte da tarde de uma sexta-feira eu não trabalhei. A menina que trabalha comigo trabalhou e deu conta, tudo certo. E eu me sentia culpada porque eu parei. E aí eu comecei a analisar que as pessoas em volta também se sentiam assim. E tá tudo bem você descansar às vezes, tá tudo bem você errar às vezes, porque você tem tanta dúvida se você sempre dá um jeito. Aproveita a vida. Trabalhe, construa. Mas lembre de viver no caminho, porque a vida é uma jornada só de ida. Você nunca mais vai ter 20 e tantos anos construindo seu sonho, mas aprendendo a comemorar e a viver cada momento. Então ame, se entregue e jamais tenha dúvida dos teus objetivos, porque eu gosto de pensar que não importa o que aconteça, o que eu determinei vai dar certo, não importa o que aconteça. E se algo sair do caminho ou ter um desvio, é porque é para ser mais rápido e melhor ainda do que aquilo que eu pensei. E entrando num contexto de espiritualidade, não de religião, se eu sou filha do Criador do mundo, por que é que eu não posso ter tudo o que eu desejo? Assim como qualquer um de nós. E se todos nós somos um, e se todos nós somos filhos do Criador do mundo, quem disse que você não pode alcançar também o que você quer? Por hoje é isso. Beijo, gente.